Olá, meus queridos do 7º ano, vocês estão bem? Espero que sim, guardadinhos aí, protegidos dentro da casa de vocês. É o que anseia o meu coração neste momento, encontrar vocês muito bem nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? O ter que ficar, o isolamento não é bom, mas é necessário, né? Nesse momento é necessário. Então, para ocupar a nossa mente, vamos estudar, tá bom? Eu falei com vocês já, e vou falar novamente, que a única coisa que não tiram da gente é o conhecimento. Então, aproveite esses momentos que vocês têm mais tempo, tá? Para estudar, conhecer mais. E hoje o assunto que nós vamos tratar é um assunto que você já ouviu falar, com certeza, mas nunca tão aprofundado como o que nós vamos tratar hoje, os nomes dos povos, que é a colonização espanhola e inglesa na América. Hoje nós vamos ficar com colonização espanhola. Na semana que vem falaremos sobre a colonização inglesa, tá? Então, nós vamos tratar sobre os países, os povos que foram colonizados pela Espanha. Consequentemente, são os povos que falam espanhol. Se eles foram colonizados pela Espanha, eles praticam o espanhol. Vocês vão perceber que não é muito diferente do que aconteceu com os indígenas no Brasil. Infelizmente, né? Porque toda a falta de reconhecimento do povo indígena, falta de cuidado com o povo indígena, a mortandade de indígenas, tudo isso nós vamos estar tratando hoje. Para iniciar hoje a aula com vocês, eu escolhi trabalhar essa imagem, que está logo na página 78. E é muito interessante, que é como se fosse o indígena falando, olha, vai ser fácil, as espadas deles nem tem ponta. Olha isso. O espanhol lá com a arma de fogo e o indígena com a faquinha falando, isso é mole, a espada dele nem tem ponta. Como é que isso vai cortar? Tadinhos, né? Coitados deles. Mas essa é a realidade. Bom, as primeiras conquistas espanholas aconteceram nas ilhas do Caribe, após a chegada de Cristóvão Colombo à América em 1492. Então, as conquistas, as primeiras, vão acontecer nas ilhas do Caribe. As rivalidades entre os povos nativos. Para estudar essa parte das rivalidades entre os povos nativos, nós vamos precisar do apoio do livro, tá? Página 78, que está falando das rivalidades entre os povos nativos. Hernán Cortés chegou às terras do Império Azteca, na região correspondente ao atual México, em 1519. Lembra que eles começam a colonização em 1492. E em 1519 é que ele chega às terras do Império Azteca. Bom, onde eles chegaram logo de início, eles encontraram uma pequena quantidade de ouro. Então, lá no Caribe, onde eles chegaram de início, então não tinha muito ouro. Ouro para dar e vender. Não. Então, eles precisam ir se interiorizando, né? Indo para o interior para descobrir
mais ouro, fazer a exploração. Quando eu falo em ir para o interior, ele começar a explorar. Então Hernán Cortés chega às terras do Império Azteca. Ano passado nós estudamos sobre os astecas. E eu disse naquela ocasião que os astecas não eram assim muito amigáveis com os seus vizinhos ou com os seus visitantes. Não eram mesmo. E eles chegaram até lá. Esse império tinha Texcoco, Tlacoplán e Tenochtitlan. São as 3 principais cidades. A expedição atravessou terras ocupadas pelos povos tlaxaltecas, então dominados pelos mexicas. As rivalidades entre esses 2 povos, bem como entre os mexicas e outros povos que viviam na região, como os tarascos, tlateocas, eram antigas, então já havia uma rivalidade. Como buscavam se libertar da duradoura dominação a que eram submetidos, os tlaxcaltecas aliaram-se aos espanhóis e os acompanharam até Tenochtitlan. Lembra que eu acabei de falar que os astecas eles não eram pessoas muito boas e eles eram cruéis com quem eles aprisionavam. Sabendo disso, os povos que receberam os espanhóis nessa terra asteca apoiaram os espanhóis. Porque eles pensaram, poxa, a gente já vive sob o domínio já dos astecas há um tempão, vamos ver se melhora um pouco. E assim aconteceu. De início, os espanhóis conseguiram o apoio desses povos. Para eles foi maravilhoso, tá? Mas fique claro, nós vamos ver já já, que essa não é uma situação que vai durar muito tempo, tá bom? Vai durar por um tempo. Os espanhóis chegam, então, vamos avançando. Chegam a Tenochtitlan, em novembro de 1519. Aqui vai ter uma história interessante que eu vou ler para vocês, tá? Na página 79. O objetivo deles aí, gente, que fique claro, vai tomando terra, explorando para conseguir ouro e prata, tá bom? Em novembro de 1519, os espanhóis entraram em Tenochtitlan e foram recebidos pelo imperador Montezuma e por alguns nobres astecas, que lhes forneceram abrigo e alimento. Tudo bem até então. A comunicação entre o imperador Cortés foi facilitada pelos intérpretes Jerônimo de Aguilar, náufrago espanhol que vivia entre grupos nativos da península de Yucatán e Malinche, uma indígena maia que falava nahuatl, a língua asteca, além do espanhol. Malinche vai ser muito importante. Logo após esse primeiro contato, Cortés aproveitou-se Cortés espanhol, da proximidade do imperador Montezuma para aprisioná-lo em seu palácio, assegurando assim o comando sobre toda a região antes dominada pelos astecas. Você vai falar, poxa, Cortés foi desagradável, porque o Montezuma aceitou ele bem e ele faz isso com Montezuma, mas acontece, além de tudo, ele não foi legal, tá claro isso, mas ele já vinha ouvindo notícias sobre Montezuma, sobre o Império Azteca, então ele já vai até essa cidade com essa intenção. Vou continuar lendo para vocês entenderem. Em 1520, a tensão entre espanhóis e astecas se transformou em conflito aberto. Durante uma celebração, os espanhóis invadiram o templo de Mayo de Tenochtitlan e assassinaram muitos astecas.
Diante dos resultados do massacre, Montezuma foi forçado a pedir aos demais súditos que não resistissem. Porém, como ele havia perdido a liderança, acabou sendo morto por inimigos. Em 1521, após um cerco de 3 meses, os espanhóis ocuparam Tenochtitlan com o apoio de cerca de 50 cidades anteriormente subordinadas ao Império Azteca. A capital mexica foi destruída. Cuauhtémoc, o último imperador azteca, assumiu o trono após o massacre do Templo Maio e tentou liderar a resistência contra o avanço espanhol, até a tomada de Tenochtitlan, quando foi capturado em 1525. Foi torturado e executado por Cortés. Nesse contexto, Malinche, lembra que eu falei que ela era importante? Tornou-se símbolo de traição, por ter se tornado companheira de Hernán Cortés, ao passo que Cuauhtémoc, líder azteca que morreu lutando em defesa da sociedade mexica, foi considerado um herói. Porque Malinche, ela acaba se unindo ao Hernán Cortés, e isso era considerado uma traição. Copiem aí esse trecho, tá? Que fala aí de Hernán Cortés, que eu já vou passar para o próximo. Na sequência do capítulo, nós vamos falar sobre os espanhóis na América do Sul. Eu coloquei como destaque aqui o nome de Francisco Pizarro, tá? Ele foi a pessoa importante na conquista do Império Inca pelos espanhóis, tá bom? Então vamos lá. No que nós vimos anterior dos astecas foi Hernán Cortés. E do Império Inca nós vamos ter a figura de Francisco Pizarro. Aí tá aqui, ó. Segundo parágrafo dos espanhóis na América do Sul. De 1524 a 1528, as expedições dos espanhóis, Francisco Pizarro e Diego de Almagro, estavam se aproximando cada vez mais do centro do Império Inca, mas recuaram ao encontrar muitos nativos. Para obter os recursos necessários à conquista, Pizarro viajou à Espanha em 1528, solicitando autorização do rei para a conquista do território mais tarde conhecido como Peru. Enquanto os espanhóis se preparavam para atacar Huáscar e Atahualpa, filhos do então recém-falecido Sapa Inca, Huayna Capac, disputavam o trono. O Império Inca foi dividido entre Huáscar, que tinha sede em Cusco, e Atahualpa, estabelecido em Quito. Após várias batalhas, os generais de Atahualpa derrotaram Huáscar e reunificaram o império. A crise, porém, enfraqueceu os incas e favoreceu a eclosão de revoltas dos povos por eles dominados. É aí que Francisco Pizarro se aproveita. Em maio de 32, 3 navios espanhóis aportaram no noroeste do Peru, com cerca de 200 soldados comandados por Francisco Pizarro. O primeiro encontro entre o imperador e os estrangeiros foi amistoso, mas logo os espanhóis atacaram os incas e prenderam Atahualpa, que foi executado em 1533. Os espanhóis avançaram para o sul e tomaram Cusco, a capital inca. 2 anos depois, fundaram Lima, que se tornou a nova capital. Alguns grupos indígenas, como os participantes do movimento Taekwondo, Ongoi, ainda resistiram à conquista e à cristianização por quase 4 décadas. Apesar da resistência, muitos povos dominados pelos incas viam os espanhóis como libertadores. Dessa maneira, aliaram-se aos invasores
e os ajudaram a conquistar o Império Inca. Gente, nessas conquistas, o povo... Aí você vai falar para mim assim, poxa, professora, são tantos espanhóis, são tantos indígenas. O que os espanhóis venceram? Vocês viram a imagem lá inicial? Quando eu coloquei para vocês, que está no livro? E eu falei o quê? As armas dos índios eram facas, lanças, flechas, espadas. E a arma do português? Armas de fogo em geral. Canhão, armas de mão. O índio nem conhecia a pólvora. Como iria lutar contra aquilo? Fora as doenças que os espanhóis trouxeram para os indígenas, que não estavam preparados para aquelas doenças, não tinham imunidades contra elas, e 90% da população indígena morre doente. Tá, gente? Essa questão de doenças vindas que aparecem, isso acontece que desde muito tempo. Na chegada dos espanhóis e dos portugueses ao Brasil também, dos espanhóis à América, isso ficou claro, a população indígena não tinha contato com algumas doenças. E aí, quando eles vão ter contato, eles não têm, o corpo deles não está preparado. Vai se preparar mais tarde. Mas quanto a isso, muitos morreram. Tá? E é isso que vai tratar a página 81 do livro de vocês. Olha aqui, ó. Terceiro parágrafo da página 81. As armas desenvolvidas e usadas pelos incas até a chegada dos europeus eram principalmente as uaracas, lançadeiras com pontas de pedra, também chamadas de fundas, além de lanças e escudos que apresentavam muita desvantagem em relação às armas utilizadas pelo europeu. Era uma guerra injusta. Era uma guerra injusta. Copiem aí as definições, tá? Vamos para a parte que fala sobre a sociedade e a administração na América Espanhola. O que eles vão fazer para administrar? No segundo parágrafo aqui da página 82, diz assim: a intenção da coroa espanhola era garantir a ocupação rápida das colônias sem ter gastos. Entretanto, ela não conseguiu controlar os ganhos dos adelantados. Adelantados está explicando aqui em cima. Os primeiros espanhóis encarregados de colonizar a América. O nome deles eram chamados de adelantados. E a cobrança de tributos devidos. Por essa razão, em 1503, a rainha Isabel I criou a Casa de Contratação. O que era a Casa de Contratação? Órgão do governo espanhol que servia como único ponto de partida e chegada dos navios. Se eu tenho a Casa de Contratação, era de onde os navios partiam, era de onde partia a parte financeira. Então, ali ela teria mais controle. Com essa medida, o governo espanhol procurava assegurar o exclusivo metropolitano do comércio, ou seja, a obrigação de que as colônias comercializassem apenas com a metrópole. Colônia só faz comércio com a metrópole. Essa era a intenção, porque os navios iam sair e partir dali. Então, a rainha Isabel cria a Casa de Contratação.
Bem, aí nós vamos ter os vice-reinos e os cabildos. Como era difícil cuidar de tudo, ela cria o vice-reino. A administração direta da coroa foi alterada com a função do vice-reino da Nova Espanha, no território correspondente ao atual México. Vocês estão observando que tudo gira em torno do México? México muito importante, tá? Nesse período. 8 anos depois foi criado o vice-reino do Peru. No século XVIII, os vice-reinos de Nova Granada e Rio da Prata. Além dos vice-reinos, havia outras unidades administrativas chamadas capitanias gerais. No último parágrafo, nas vilas e municípios, a administração era exercida por conselhos chamados cabildos, compostos de representantes das elites locais, ou seja, espanhóis e seus descendentes, os crioulos. Crioulos são descendentes de espanhóis, tá? Nascidos na América. São chamados crioulos. Aí aqui eu coloquei um resumo disso que eu acabei de falar, tá? Uns tópicozinhos. Vamos copiar? Olha lá, os cabildos eram os conselhos das terras menores. Copiei. Na América Espanhola, esses eram os grupos sociais: chapetones, crioulos, mestiços, indígenas e africanos escravizados. Chapetones, os brancos nascidos na Espanha. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América. Mestiços, filhos de espanhóis com indígenas. Indígenas, formava o grupo menos favorecido que já estava naquela terra. E africanos, escravizados, são os que vinham da África para trabalhar no trabalho sem remuneração. Copiem aí o nome dos grupos sociais. Bom, o último tópico, né, de hoje, os 3 últimos tópicos, basicamente, vai ser a exploração do ouro e da prata, o trabalho forçado, né, porque agricultura e pecuária entram aqui na exploração, e a revolta de Tupac Amaru II. E uma coisa vai estar ligada à outra, ok? Então vamos lá, a necessidade de explorar o ouro e a prata fez com que trouxessem escravos africanos e também fizessem os indígenas de escravos. Eles utilizavam o indígena como mão de obra escrava e também trazia africanos para ser escravos. Aí aqui no trabalho forçado e tributo, está falando, na maior parte da América Espanhola, predominou o trabalho dos indígenas. Foi rara, mas houve outras formas de trabalho compulsório, como o repartimento e a encomenda. Repartimento era o nome dado a um imposto pago pelos indígenas em forma de trabalho, bastante utilizado na mineração e nas obras públicas. Esse imposto era uma adaptação de antigos tributos cobrados nos grandes impérios indígenas. E a mita, no antigo Império Inca, e a Coatequil, no Império Azteca. Tudo isso eram cobranças feitas pelo trabalho. Então, e a encomenda? A encomenda era o trabalho indígena em troca de proteção. Era uma instituição pela qual o colono recebia autorização do rei para explorar a mão de obra indígena. Ah, eu vou proteger o índio, então eu coloco o índio para trabalhar, em troca de proteção. Tudo isso, gente, era errado. Agora, a agricultura e a pecuária. Na agricultura, né, eles plantaram cana-de-açúcar,
tabaco, cacau. E na pecuária, utilizavam mulas, cavalos e bois, eram criados para o trabalho, tá? E a última revolta que eu vou falar, revolta indígena, resistência indígena, foi a de Tupac Amaru II. Foi brutal. Mas aqui na página, no segundo, onde está falando de a revolta de Tupac Amaru, página 85, segundo parágrafo, está assim: no final de 1780, o indígena José Gabriel Condorcanqui Nogueira liderou uma rebelião contra os espanhóis que reuniu cerca de 40 mil nativos. Ele era cacique na região de Tinta, no vice-reino do Peru, e se dizia descendente de Tupac Amaru, último imperador inca, executado pelos espanhóis no século XVI. Por isso, adotou o nome de Tupac Amaru II. Inicialmente, ele agiu de forma pacífica, pedindo às autoridades que os indígenas de Tinta não fossem obrigados a pagar tributos nas minas de Potosí, na região correspondente à atual Bolívia. Como seu pedido foi negado, os indígenas recorreram às armas. Após vencerem algumas batalhas no início de 1781, os indígenas foram derrotados e seus líderes presos. Em maio, Tupac, sua mulher e seu filho foram condenados à morte e executados na cidade de Cusco. Aí você vai falar para mim assim: professora, mas eles morreram. Mas eles demonstraram resistência, tá? O final não foi muito bom, mas ele representou resistência dos indígenas. Tá? O capítulo por hoje é esse aqui, porque na semana que vem nós vamos falar sobre a colonização inglesa. Copiem isso aqui que logo nós vamos vir com os exercícios. Vamos agora para os nossos exercícios? Na folhinha de hoje, tá? Aula 3, colonização espanhola e inglesa na América. Eu botei um parágrafo fazendo um resumo. Olha, a colonização espanhola na América começou com a chegada de Cristóvão Colombo às Antilhas em 1492. Colombo procurava um novo caminho para as Índias e convenceu-se de que o encontraria. Na conquista, os espanhóis consolidavam alianças com diversos povos indígenas. Vamos para o exercício número 1? Vamos lá. Depois da conquista da América pelos espanhóis, ocorreu uma explosão populacional de gado, porcos, carneiros e cabras, os quais causaram grandes danos às plantações de milho indígenas, que não eram protegidas. As medidas tomadas pela população indígena eram muitas vezes ineficazes. Os conquistadores preferiam o gado, bois e carneiros eram protegidos pela lei, pelos costumes e pelo sentimento espanhóis. As leis que protegiam a pecuária na Península Ibérica foram exportadas para o México e permitiam que o gado pastasse em propriedade alheia. Os animais destruidores eram, afinal, propriedade dos vitoriosos, a agricultura dos derrotados. Segundo o texto, por que a agricultura indígena foi prejudicada após a conquista da América? De acordo com o texto, segundo o texto, por que a agricultura indígena foi prejudicada? Teve algum motivo? De acordo com o texto? O texto deixa claro um motivo. Número 2. Indique 2 outros efeitos da conquista da América sobre as populações indígenas. Efeitos da conquista da América sobre as populações indígenas. E a letra C.
O que foi a encomenda utilizada pela colonização espanhola na América? O que foi? Isso aqui estava lá no livro, a gente marcou lá. 2. Para garantir a posse de riquezas, o governo espanhol criou as capitulações. O que elas eram? Acordos feitos com particulares para que estes cuidassem das conquistas. B. Contratos feitos com os conquistados para evitar o contrabando de ouro. C. Acordos feitos com países da Europa para evitar o fim dos monopólios. D. Contratos entre espanhóis e nativos para regulamentar a exploração. Vamos à correção desse exercício aqui? Vamos lá? Na letra A, está pedindo segundo o texto do professor Kenneth Maxwell. Qual era? Por que a agricultura indígena foi prejudicada? Número 1. Está aí a resposta, mas deixa eu explicar. Por que a agricultura indígena foi prejudicada? Porque como eles expandiram a criação de bois, porcos, carneiros e cabras, e esses animais comiam as plantações, ia acabando por destruir as plantações de milho, dos indígenas. Tá? Aí, a propriedade dos animais aos vencedores e as plantações aos vencidos. As plantações que já não valiam. Copiem, confiram aí a resposta da 1. A questão anterior, então, era 1A. Aqui é 1B, que é dois outros feitos da conquista da América. Perda da identidade cultural e decréscimo populacional indígena. Quer dizer, o indígena perde a sua identidade e quando eu falo decréscimo populacional, são os indígenas que morreram. Tá bom? Na número 1C, encomenda, trabalho indígena em troca de proteção e catequização. E a número 2, capitulações, a resposta é a letra A. Acordos feitos com particulares para que estes cuidassem da conquista. Bom, vamos para o livro agora? Confiram aí a resposta. Vamos agora fazer os nossos exercícios do livro. Página 79. Está assim a número 1. Que interesses levaram os espanhóis às terras do Império Azteca? Por que eles foram? O que eles queriam? Essa dá para responder sem olhar lá atrás. Eu falei. 2. Como os exploradores foram inicialmente recebidos pelos nativos mesoamericanos? Inicialmente, como foram recebidos? 3. Explique por que indígenas apoiavam os espanhóis na conquista de Tenochtitlan. Por que os indígenas apoiavam? Não era para eles apoiarem, né? Por que eles apoiaram? Alguém sabe dizer? Escrevam aí. 79, 83. Número 4. Por que a rainha Isabel I fundou a Casa de Contratação? Eu falei e mandei vocês marcarem. 5. Defina vice-reinos
E cabildos, também expliquei, até coloquei aqui no quadro. E cabildos. Explique como cada um deles era administrado. Está na página 82, molinho, molinho. 6. Elabore um esquema representando os grupos sociais na América Espanhola, suas características e hierarquias. Ó, só botar o nome dos grupos sociais, que aqui eu coloquei só os grupos, mas você vai colocar os grupos e as suas características. Que cada um tinha uma característica. Tá aqui mesmo na página 83, tá? 85, número 1, número 7. Que atividades econômicas eram realizadas nas colônias espanholas? Qual era o destino das riquezas produzidas? Se eu explicar, eu dou resposta, né? 8. Que tipo de mão de obra era empregada nessas atividades? Olha a mão de obra. Fácil. 9. Quem foi Tupac Amaru II? Qual é a sua importância na história indígena da América do Sul? Caramba, hein? Esse exercício aí tá bom, porque foi tudo o que nós conversamos. Então, tá fácil para vocês responderem. Vamos lá, ó. Mão na massa aí, vamos fazer os exercícios. E aí, vocês estão prontos para a correção? Conferir as respostas? Vamos lá? Número 1. Perguntei que interesses levaram os espanhóis às terras do Império Azteca. Buscavam ouro e prata e, ao encontrar esses metais em baixa quantidade, avançaram para onde hoje é o México. Sem dúvidas, né? 2. Como os exploradores foram inicialmente recebidos pelos nativos? Como os conquistadores foram recebidos? De início, alguns deles resolveram associar-se aos espanhóis. Também Montezuma e sua corte, né? Montezuma, coitado. Inicialmente receberam com abrigo e alimento, e a comunicação foi facilitada por intérpretes das duas línguas. Esse foi aquele momento inicial. Número 3. Explique por que indígenas apoiaram os espanhóis. Por quê? Ó, o Império Azteca, lembra que eu falei que eles não eram muito legais? Era formado por 3 grandes cidades, Texcoco, Tlacopan e Tenochtitlan, que impunham seu domínio. Insatisfeitos, então, por que eles apoiaram? Porque estavam insatisfeitos. Os povos das cidades dominadas apoiaram o avanço dos espanhóis sobre a capital mexicana, contribuindo para a morte do imperador, a vitória sobre os astecas e a consequente conquista espanhola da cidade de Tenochtitlan. Número 4. Por que a rainha Isabel I fundou a Casa de Contratação? Modelo indireto de exploração das riquezas nas colônias espanholas, fundado na confiança de que os adelantados contribuiriam contributos sobre o que produziam. Mostrou-se ineficiente. Não era possível prever o ganho dos adelantados, o que prejudicava a cobrança dos tributos devidos. A Casa de Contratação foi assim criada para controlar a exploração das riquezas na América Espanhola e garantir os rendimentos da coroa. Número 5. Defina vice-reinos, cabildos e explique como cada um deles era administrado. Vice-reinos
eram as grandes unidades territoriais da América e Espanha. A administração cabia ao vice-rei, aos vice-reis, indicado pelos reis, que atuavam como autoridades máximas. Embora subordinados à coroa, os cabildos eram os conselhos das unidades menores, as vilas e os municípios, administrada pelas elites locais. Se você não colocou isso tudo, mas você colocou essa ideia que estou aí, o seu tá certo, tá bom? Número 6. Esquema representando os grupos sociais na América Espanhola. Bom, o esquema vai ter que ter, os chapetones, que eram desse jeito, chapetones, brancos nascidos na Espanha, que ocupavam os postos mais altos na administração colonial. Crioulos, descendentes de espanhóis nascidos na América, que possuíam terras e minas e exerciam cargos inferiores na administração colonial. Mestiços, filhos de espanhóis com indígenas que trabalhavam no comércio, na produção artesanal e na administração das fazendas. Indígenas, obrigados a realizar trabalhos forçados. E africanos, escravizados, que compunham o grupo social menos favorecido e atuavam nas minas, em obras públicas e na agricultura. Página 85, número 7. Que atividades econômicas eram realizadas nas colônias espanholas? Qual era o destino das riquezas produzidas? Então, atividades econômicas realizadas era a mineração, que estimulou a urbanização das regiões das minas, e a agricultura, com o cultivo de cana-de-açúcar, tabaco e cacau. Todas as riquezas produzidas eram comercializadas pela Espanha, graças ao exclusivo comercial. A pecuária também era aplicada, com o objetivo de fornecer animais para o transporte de pessoas e mercadorias e para o consumo local. Número 8. Que tipo de mão de obra era empregada nessas atividades? Mão de obra indígena, principalmente compulsória por meio do pagamento de tributos, e o trabalho de africanos escravizados, que era usado em menor escala nas colônias antilhanas, mas era usado também. E a número 8. Quem foi Tupac Amaru? Qual é a sua importância na história indígena da América do Sul? Foi um líder indígena que se apresentou como descendente do último imperador inca, Tupac Amaru. Sua importância consiste no fato de ter sido um forte representante da resistência indígena contra a exploração dos colonizadores espanhóis. Bom, meus queridos, por hoje é só, né? Nossa aula foi só sobre esses povos aí que a gente não lida com eles há muito tempo, mas a gente vai aprendendo um pouquinho sobre eles, né? A cada vez e cada vez mais. Qualquer dúvida que ficar no ar sobre esses povos, vocês façam o seguinte, vocês anotem, tá bom? Anotem a dúvida, que quando for no Zoom, na nossa reunião no Zoom, você me pergunta e eu tiro dúvida, passo para vocês algumas curiosidades também sobre esses povos. Tá bom, meus queridos? Fiquem com Deus e até a próxima semana, se Deus quiser.